Boa noite, pessoal. Felizmente, passar aí a notícia que o professor Rogério, desculpa. Hoje está um dia difícil. O professor Rogério não segue, né, no comando do clube. A gente lamenta muito. Pessoa muito correta, muito trabalhadora. Se esforçou muito para que a gente tivesse um início de competição melhor. Acho que fez uma grande Copa Paulista. Então, era algo que a gente não esperava, mas infelizmente, devido aos resultados e também ao comportamento da equipe, né, em campo, não é só os resultados, mas também a forma como a equipe tem se portado, a gente tomou essa decisão agora de fazer a mudança, a tentar algo novo que possa retomar a confiança da equipe. Acho que muitos jogadores estão atravessando uma má fase, então de repente aí um outro treinador com outras ideias pode de repente trazer algo que a gente está precisando. Alguém tem uma pergunta? Eu corria demitido aqui no estádio do Comentão. Vamos lá. André, Vinícius da TV Fronteira. Queria que você falasse um pouco mais sobre essa análise que a diretoria fez, né, sobre rendimento. A gente sabe que o resultado no futebol é soberano. O Grêmio está 5 jogos sem vencer, não venceu nenhum jogo na Série A2. Mas, de fato, qual foi a análise que vocês fizeram? Você falou já sobre uma fase de alguns jogadores e tal, mas eu queria que você fizesse uma análise mais profunda sobre os jogos do Grêmio, até mesmo no Prudentão, que o Grêmio sempre foi para cima, né? E a gente não tem visto isso. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e também um pouco já sobre como começa, se vocês já vão em busca de um treinador já hoje mesmo, amanhã, como funciona agora esse mapeamento de mercado, sabendo que a competição está em andamento? É uma competição bem curta, né? Se a gente for analisar, e praticamente em 2 semanas já foram 5 jogos, então o tempo para corrigir sempre é difícil. A nossa avaliação é realmente uma equipe que tem tomado muitos gols. Acho que a gente foi vazado em todos os jogos, então o sistema defensivo não tem funcionado. E aí, sistema defensivo é o time todo, né? Hoje não é só o zagueiro que marca, então tomar gols em todos os jogos você não vai ganhar quase nunca, né? Vai ter que fazer 2, 3, 4, isso é muito difícil. Então acho que foi o retrato do que aconteceu hoje, a gente trabalhando muito para fazer um gol e a equipe deles tendo facilidade para chegar. Então o que nos preocupa, até mais que o resultado, é esse aspecto, né? Uma equipe que tem sido pouco aguerrida, competindo pouco, não conseguindo entrar na reta final de um jogo em vantagem, né? A gente está sempre atrás do placar e aí eu acho que a parte psicológica também vai batendo, né? Aquele desespero, muitos erros. Hoje acho que foi o retrato do jogo, a gente se esforçando muito para empatar o jogo e aí depois vem outra ducha de água fria. Então eu acho que houve um trabalho, um tempo para trabalho, né? A gente fez uma pré-temporada boa, ele conhece a maioria dos atletas que ficaram da Copa Paulista, então a gente já tinha uma base. Então, assim, é difícil identificar o porquê deu errado, né? Eu acho que a maneira como as coisas foram feitas e planejadas é uma forma, é um caminho que costuma dar certo no futebol, mas aqui não deu. Então a gente vai em busca de um outro nome, né? Não tem ninguém ainda em pauta, a gente não trabalhava com essa hipótese. É óbvio que quando as vitórias não vêm, liga um sinal de alerta, mas essa decisão foi realmente tomada hoje. O presidente, você cita muito a questão dos jogadores também, citou aí falta de ser mais aguerrido dentro de campo, e nisso o treinador que sai, né, vai ter mais cobranças com os jogadores também para ser mais aguerrido? Porque se os jogadores que precisam ser mais aguerridos, né, eu acho que um treinador talvez saindo que vai mudar isso, né? Então vai ter por parte do grupo também, e a questão do que o Grêmio vai brigar no campeonato. A ideia é sempre pelo investimento, no começo
era pelo acesso. E agora, ainda dá para brigar pelo acesso? Acho que dá, só que 5 jogos já representam 1/3 da competição, né? Então, a gente precisa a todo custo já vencer na quarta e também vencer fora de casa para recuperar esses pontos que nós perdemos aqui, e não foram poucos, né? Então, óbvio que está bem mais difícil agora, mas a gente acredita que a gente tem um elenco qualificado. Com relação à mudança da postura, eu acho que cada treinador tem uma característica, né? Um jeito de ser. Então, talvez na escolha isso pode ser uma coisa que pese na hora de escolher um nome para substituir. Talvez tentar alguém que tem esse perfil também de mexer mais com o atleta, de tentar fazer com que o atleta entregue mais. Acho que isso é uma característica que alguns treinadores têm e outros têm outras características. Não existe o certo e o errado, né? Mas a gente tem que buscar melhorar dentro daquilo que a gente identifica que está faltando. Presidente, boa noite. Dirley de Loso, Jornal Toca Bola. A gente viu o quanto o presidente se empenhou, investiu, foram muito investimento, para muitos aí, tido como até uma loucura, CT, campo, jogadores, né? E porque o grande objetivo do Grêmio nós sabíamos que era o acesso. E campeão seria a cereja do bolo. Hoje, se o Grêmio cair, na visão do presidente, seria uma catástrofe total? Olha, eu nem penso nisso ainda. Acho que está muito cedo para falar em rebaixamento. Eu acredito numa retomada, numa melhora. Suas palavras estão certas, a gente investiu bastante. Acho que é uma das equipes... lógico que a Série A2 é muito nivelada, né? Nós tínhamos aí pelo menos 6 a 8 equipes com chances de chegar no acesso. Isso naquela análise pré-competição, né? E aí as coisas vão acontecendo e isso vai mudando. E é assim em toda a competição. Então, você tem que fazer valer dentro de campo. Com relação aos investimentos, realmente a gente vem buscando dar todas as condições, não adianta só contratar jogador e não ter uma estrutura para trabalhar. Então a gente vem olhando também esse outro aspecto e tentando conduzir em todos os sentidos uma melhora do clube. E realmente é bem difícil, é bem desgastante, porque as coisas não acontecem, né? Então bate uma preocupação realmente com o que vai acontecer no campeonato. O torcedor fica preocupado e eu fico mais ainda, né? Por tudo que está sendo feito, pela dedicação que a gente tem com o clube. Viver um momento ruim desse é muito triste, é difícil ir para casa, é difícil ter ânimo no outro dia, mas o futebol é assim. Tem os momentos bastante felizes, que é o que faz a gente se apaixonar pelo futebol, e tem os momentos ruins e a gente tem que ter sabedoria para não tomar uma decisão ruim e buscar melhorar o que está precisando. André, primeiramente, boa noite. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco mais se tem a possibilidade do Epitácio assumir a equipe e dar continuidade na competição, se já pensou em algum nome, claro que é muito cedo, e a questão que você pudesse dar um recado para o torcedor, né, que está bem machucado com esse começo de campeonato, qual o recado que você deixa para a torcida prudentina? Com relação à possibilidade da continuação do Epitácio, como treinador mesmo, não é o plano A, né? A ideia é trazer realmente um outro treinador. Mas caso isso não se concretize a tempo, então há uma hipótese de repente, quarta-feira, ele ser o treinador. Como eu disse, nós não temos nenhum nome ainda em negociação, porque a gente não queria e não trabalhava com a hipótese da saída do Rogério. Então precisamos correr com isso e fazer essas análises, mas sem tomar nenhuma decisão afoita. Se for o caso do Pita comandar na quarta, a gente tem total confiança. Com relação aos torcedores, quando as coisas não acontecem, bate um desânimo, né? Algumas pessoas são até um pouco mais pessimistas. A gente acompanha os comentários ali em redes sociais e eu prefiro nem olhar muito nesses momentos, porque é desanimador. Mas o que eu posso dizer é para seguir acreditando, porque
se tem alguém que está numa situação difícil, sou eu. Né? Tenho me dedicado muito ao clube, feito um trabalho aí diário, e sair do estádio hoje com essa derrota não é nem um pouco legal. Então acho que o torcedor também fica com esse sentimento, mas a gente tem que seguir acreditando e fazer melhor, né? E saber que de repente uma vitória pode mudar a chave, pode voltar a confiança para os atletas, pode voltar a confiança para o torcedor e a gente reencontrar um caminho mais positivo. André, em 2024 o Grêmio estava numa situação parecida na 3. Foi até antes, né, a demissão naquela época do Fezão, um perfil parecido com o Rogério, e veio um treinador o Luiz Carlos Martins, treinador de uma característica totalmente diferente do Rogério, até parecido nessa questão aí que vocês estão de reanimar o grupo. É a mesma situação para você também? Você pensa em um treinador da mesma característica? Inclusive naquele ano, depois de toda a crise do começo do campeonato, o Grêmio acabou com o acesso. Pode acontecer algo parecido? Olha, essa competição, mesmo que você passa por dificuldades no início, se você conseguir chegar entre os 8, tudo é possível. Porém, a gente precisa agora, dado aos resultados, engatar uma sequência de vitórias, senão isso não vai acontecer. Hoje, por exemplo, se a gente tivesse conseguido a vitória, nós já estaríamos ali muito perto da zona de classificação. Então, assim, possível eu acho que o exemplo de 2024 é factível. Com relação ao nome, aí, assim, vamos ver as possibilidades também. A gente está em início de temporada, então não tem muitos nomes no mercado. A maioria dos treinadores estão empregados. Óbvio que com a passagem aí de algumas rodadas, alguns já acabaram caindo em outros clubes. Mas enfim, não é um período tão fácil de contratar. Então, é uma situação ruim para todo mundo, né? É ruim para o Rogério, ruim para nós, ruim para o clube. O ideal é que o caminho tivesse sido diferente, mas as coisas são como são. Boa noite, pessoal. Acho que todos já sabem o que aconteceu. Aqui fica o meu agradecimento a toda a diretoria, que acho que desde o passado que eu tenho amizade com eles, a gente tentou o máximo, né? Então eu agradeço a toda a diretoria, a vocês da imprensa que desde a minha chegada e até antes de eu chegar, né, vocês me pediram aqui. Agradeço ao torcedor da Fúria Prudentina, porque é uma torcida que na Copa Paulista aí nos ajudou muito, né, e agora continua ajudando, vindo, fazendo todo o seu papel de torcedor, né. A gente sabe que foi falho em alguns momentos, que erramos, né, mas eu saio de cabeça erguida que dentro do meu trabalho eu fiz tudo que eu podia ter feito, né. Às vezes eu sou questionado por algumas trocas e tudo mais, mas é justamente isso, porque às vezes a gente vê algumas coisas que a gente pode mudar no comportamento do ser humano, né, mas às vezes não acontece, às vezes não reage, mas saio de cabeça erguida que eu fiz o meu melhor aqui, né. Agradeço vocês mais uma vez da imprensa, né, que todos esteve aí comigo aí, né, a gente sempre respeitando vocês e vocês me respeitando, né, e agradeço ao clube mais uma vez, né, espero quem sabe um dia poder voltar e poder fazer uma nova história, isso a gente deixa para o futuro, e só deixar uma palavra ao grupo, que esse grupo foi montado a dedo, né, independente eu saindo, quem chega, é o grupo acreditar neles. Acho que o futebol falta isso. Você tem que acreditar um pouquinho mais em si, né, para poder buscar algo a mais, para querer alguma coisa a mais. E eu tenho certeza que o grupo vai reverter isso aí, né. Eu fico aqui um torcedor de fora, porque já torci antes, vou continuar torcendo por vocês, tá bom? Muito obrigado aí.